Oi, Carlos, boa noite. Olá, boa noite, Caio, que acabou de entrar. Boa noite, gente. Esperando só mais um tempinho para ver se entra mais alguém. Boa noite. Então, vou começar me apresentando, né? Meu nome é Adriana, sou missionária da comunidade católica Shalom. Bem-vindo quem entrou agora, Marcelo, Lucas. Meu nome é Adriana, sou missionária aqui da comunidade católica Shalom. Sou natural de Recife. Hoje, na comunidade católica Shalom, eu trilho um caminho de consagração, né, da minha vida a Deus através desse carisma. E atualmente eu sirvo no Instituto Parresia, né? Acredito que vocês, os seguidores da página do Parresia, já conhecem, né, o Instituto Parresia, que é esse setor de formação da comunidade católica Shalom. É um setor de ensino, de pesquisa e de produção de conteúdo que visa nos ajudar a ver as realidades da nossa vida com a mentalidade cristã, né? Essa é a maior missão do Instituto Parresia. E para aqueles que acompanham um pouquinho o nosso Instagram, nesse mês de julho, nós estamos tentando ao máximo tocar em alguns assuntos relacionados à doutrina social da igreja. Eu sei que esse assunto pode interessar muitos que estão aqui hoje, muitos precisam realmente conhecer, todos nós, né? Todos nós cristãos e homens de bem precisam conhecer, né, a doutrina social da igreja. Até agora, nesse mês de julho, nós já publicamos, temos disponível um infográfico. Esse infográfico está disponível no nosso link da bio, aqui mesmo no nosso Instagram. Quando terminar essa live, você pode acessar. E esse infográfico, o tema dele é como estudar a doutrina social da igreja. Você que deseja conhecer a doutrina social, mas não sabe por onde começar, esse infográfico é para você. Além disso, né, nós estamos tendo blocos do Fazendo Barulho. Para quem não sabe, o Fazendo Barulho é um programa da comunidade, né, que passa todo sábado de 11 horas na Rede Vida. E nós estamos com blocos onde a gente vai falando sobre os princípios da doutrina social da igreja. Além disso, ontem foi publicado um artigo sobre o papel do leigo na transformação da sociedade. Você sabe qual é o papel do leigo? Como o leigo pode influenciar na sociedade? É sobre isso que a Regma Janebro, também juíza de direito e membro do Instituto Parresia, escreveu. Você pode encontrar esse artigo no conshalom.org/parresia. Teremos também podcasts sobre o meio ambiente, sobre a paz, os inimigos da paz. E também já temos 2 minicursos, um da semana passada, que foi uma introdução à doutrina social da igreja, e no curso dessa semana estamos falando sobre doutrina social da igreja em tempos de calamidade. Boa noite quem entrou agora. Sérgio, boa noite, que alegria. E hoje, eu vou até tentar fixar aqui, o nosso tema é esse aí, vocês já conseguem ver? A economia é para o homem ou o homem é para a economia? Esse é o nosso tema de hoje. Pronto, fixar comentário. Está aí fixado. E para tentar responder essa pergunta, eu vou chamar agora Carlos Matos e apresentando um pouquinho ele, né? O Carlos Matos, ele já foi... Só um minuto. Ele é consagrado da comunidade católica Shalom, com promessas definitivas, é casado, tem 4 filhos. Além disso, ele já foi secretário da Agricultura e também deputado estadual do estado do Ceará e atualmente é pré-candidato a prefeito de Fortaleza, né? E hoje ele estará conosco tentando responder essa pergunta. E aí, a economia é para o homem ou o homem é para a economia? O que é que você acha? Enquanto ele vai entrando e você vai pensando aí na resposta, né? Uma das respostas para essa pergunta, eu vou aqui convidando o Carlos para entrar aqui com a gente nessa live.
Caso você já tenha dúvida. Olá, Carlos. Olá, Boa Adriana. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo à nossa live aqui do Instituto Parresia. Eu é que agradeço pelo convite, alegria. Então, Carlos, eu já lhe apresentei uma rápida introdução aqui, mas você já pode nos introduzir nesse tema, né? Hoje a gente vai falar sobre a economia para o homem ou o homem para a economia à luz da doutrina social da Igreja, esse tema tão importante, tão caro para nós católicos, né? E que o Instituto Parresia está tentando aprofundar um pouco, né? Então, Ótimo, passa. eu já gostei que você disse que eu tentaria responder, né? Que eu não responderia. Sim, É um sim, tema bem complexo, mas muito importante. Acho que, de uma maneira geral, a economia ela se desviou, né, daquilo que se poderia chamar uma economia mais humana. Mas é importante nós entendermos o que é a pessoa humana e o que é a economia, né? A pessoa humana, ela não pode ser comparada a um outro indivíduo, a uma outra, um ser vivo. A pessoa humana tem a dignidade humana porque é semelhança e imagem de Deus e tem, por isso, inteligência, vontade, capacidade de criar o próprio caminho, pela sua consciência. E essa consciência, ela deve resplandecer nas diversas áreas da vida, inclusive na economia. E a economia, o conceito grego é de oikosnomia, é a sim, norma da casa. Então, todo o regramento do desenvolvimento deve vir da economia. Se ela não for humana, ela não serve para nada, porque ela vai destruir. Ao invés de construir, ela vai sim, destruir. Ela é um meio para edificar a casa, né? Então, é uhum, muito importante que a economia possa trilhar um caminho da construção da civilização do amor, que é o sonho do sim, cristão e que foi, esse termo foi dito pelo Papa Paulo VI, se eu não me engano, que era o grande sonho nosso. Então, a economia deveria estar a serviço disso. Mas, na verdade, ela vem... Os modelos econômicos, elas foram tragados pelo utilitarismo, quando confundiram um erro antropológico, de confundir a pessoa como uma coisa, né? sim, Ela só é válida pela utilidade ou para geração de lucro. E então ela deixa de ter toda a riqueza e o potencial que ela tem para resplandecer o talento humano. São Francisco descobriu isso. A economia mais autêntica de plenitude que nós podemos assim ver na história, né? Os franciscanos deram uma grande contribuição. Aliás, hoje é dia de São Boaventura, que foi um grande teólogo dos franciscanos. E teologia e sim, antropologia e economia são coisas que têm que caminhar juntos. Porque outro dia eu conversava com o padre Antônio Furtado e ele dizia, eu dizia o que é essencial na vida para o homem, padre Antônio? O que é que ao final das contas, na linguagem dos executivos, dizia hoje, ao final do dia, o que foi que eu fiz? sim, Então, o padre dizia, para o homem, o essencial é conhecer a si mesmo, conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Então, o Papa Bento XVI, ele vem exatamente resgatar o reencontro da economia com a área social. Sempre se imaginou, e os grandes economistas do século XX, início do século XXI, eles defendiam que não, a economia gera riqueza, a distribuição não é problema nosso, né? Depois se distribui. Os americanos chamam trickle-down, de que vamos gerar riqueza, chego quase a defender o egoísmo. Quanto mais você se centra em si mesmo e na capacidade de gerar riqueza, melhor será para a sociedade. Porque só pode ser distribuído o que é gerado. Eu não posso repartir um bolo que não existe. E se o bolo for sim, pequeno, eu não divido. Isso é uma meia-verdade. É claro que o sim, crescimento e desenvolvimento é bom e ele transborda. Mas ele não transborda de uma forma perfeita. Ele gera uma exclusão social profunda. Tanto é que o mundo hoje, 50% da economia mundial está na mão de 26 pessoas. Praticamente 50% da sim, economia brasileira está na mão de 4 pessoas. Então, a economia humana, ela precisa estar sendo leal aos princípios fundamentais da doutrina social da Igreja. E o primeiro sim, princípio é a centralidade na pessoa humana.
Então, sim. a tentativa de pergunta, né? A economia é para o homem é para a economia. Primeiro, a economia é para o homem. Se ela não for para o homem, ela é uma economia desviada, uma economia equivocada, que precisa ser Sim. corrigida. E essa é uma discussão muitíssimo Uhum. atual. Porque Sim. até Ford, quando criou a fábrica, ele percebeu que tinha que dar salário para os seus trabalhadores para gerar mercado. Se a Uhum. economia não está centralizada no homem, ela se fecha como um mar morto. Ela destrói a si mesma. Ela precisa gerar oportunidade para as pessoas viabilizarem os seus planos de vida, os seus projetos de vida e alcançar a liberdade, que foi muitas vezes confundida. Quer dizer, o liberalismo é um excesso de liberdade, mas a liberdade traz em si, para ser humana, uma responsabilidade. Uhum. E hoje mesmo, revisando esses documentos da igreja, eu vi o cardeal Bertone, em 2009, ele explicava um pouco o que era a liberdade. O que é a liberdade que a economia pode nos ajudar a conquistar? A liberdade plena. Então, a primeira coisa é a autonomia, a livre iniciativa. Nós podemos, sim, viabilizar os nossos projetos. Nós podemos, sim, pelo trabalho, construir. E a economia permite isso. Mas, por exemplo, no comunismo isso não é permitido, porque não tem autonomia Uhum. para criar, para gerar riqueza. O Estado quem cria. Os modelos Sim. ideológicos foram sufocando essa iniciativa, pessoal. Já Uhum. no liberalismo, na economia aberta demais, favorece muito quem já é forte. É o forte contra o fraco. O fraco fica fora do jogo. Não tem, Uhum. não se percebe de que os talentos podem ser diferenciados. O Papa Bento XVI disse um pouco disso, né? Onde ele fez uma comparação do que era solidariedade e do que era fraternidade. Solidariedade é dar a condição para que as pessoas sejam iguais. A fraternidade é dar condição para que os iguais sejam diferentes, para que eles possam viabilizar os seus sonhos, para que eles possam ir além, para que eles possam, na fraternidade, construir uma sociedade melhor. E não só de uma forma... aí ele vem falar de um conceito muito interessante de reciprocidade, que essa é uma chave da economia que torna ela mais humana. E nós tivemos essa oportunidade como Shalom. À época, eu não era ainda da comunidade, nós estávamos fazendo o Fio de Ouro. E Sim. a EMI. Só para quem não sabe, o Fio de Ouro é um retiro da comunidade, visando realmente o autoconhecimento à luz da psicologia, acima de tudo, mas também de uma visão de fé mesmo, de se conhecer conhecendo a Deus. Para quem não conhece o Fio de Ouro aí. Pode continuar, Pois Carlos. é, então, ali se viu que o comportamento humano, aquele que descobre o sentido de vida, em Viktor Frankl, que ele sabe por que vive, que ele descobre o seu sentido de vida, ele vira um protagonista da construção de um mundo melhor, do reino de Deus, e passa a ser ativo na economia. Isso Sim. parece uma coisa óbvia, mas um Uhum. economista geralmente não aceita que ela seja comportamental. Ela é fruto das Uhum. equações, das políticas públicas. Ela não admite a dimensão humana na economia. Um profundo equívoco. Sim. Né? Uhum. A crença, a esperança, o comportamento muda completamente a economia, demonstrando, Uhum. por A mais B, que a economia é profundamente humana. Né? Ela não é Exato. fruto de uma engenharia matemática, ela não é fruto, como se pretende a ciência, de um conjunto de políticas públicas que a economia vai mais para cá, para lá. Isso é profundamente Sim. limitado, profundamente desumano. E por isso nós temos um mundo hoje pobre, com mais de 2 bilhões de pobres. Nós temos na América Latina mais de 170 milhões de pobres. E os estados pretendem dar uma resposta que é profundamente desumana também, com Uhum. assistencialismo, porque fere a dignidade. O mais Uhum. importante não é tratar a pessoa numa visão materialista, como se ela precisasse daquele dinheiro para viver, para sobreviver. Ela precisa, mas ela precisa mais do que isso. Ela Uhum. precisa que seja dado um apoio, um subsidiário, que é o coração da doutrina social da igreja. A subsidiariedade, para não inibir dela o que ela tem de mais precioso, a vontade.
Se alguém não está com a vontade, ela não está ainda apta por alguma razão, ou por doença, por algum fator que possa estar inibindo, ela pode sim ser foco de uma assistência social, transitório, momentâneo, até ela ganhar o protagonismo. Mas depois que ela está sã, saudável, com plena condição, cabe ao Estado e à sociedade dar as condições para que ela possa ser um ator, um protagonista da sociedade, portanto, de uma economia mais humana. Então, eu acho que nós podemos assim concluir de que a economia humana deveria ser uma meta nossa como cristãos, como pessoas humanas, e de que a economia ela é uma tarefa multidisciplinar. Ela não deve ficar confiada somente aos economistas, porque ela envolve muito mais disciplinas, muito mais fatores. E o ponto-chave dela é exatamente o ser humano. Porque se ela tiver centrado na pessoa humana, nós vamos conseguir ter uma sociedade mais justa. Nós vamos ter uma sociedade onde a dignidade possa ser resgatada para todos. Não é que todos sejam pobres ou que todos sejam ricos, mas que não haja luta de classes, que os pobres não culpem os ricos pelo fato deles serem pobres, e que os ricos não achem que os pobres são pobres porque não tiveram talento ou não quiseram. Foi simplesmente uma falta de vontade. Claro que não. Então é preciso que haja esse esforço comum, que é o ponto central, onde une política, onde une as ciências todas e especialmente a economia. A busca do bem comum. Se a economia não servir para promover o bem comum, ela serve para muito pouco. Porque é natural e comum que se chame de economia uma empresa que ela é uma empresa que não contribui para a construção de uma sociedade melhor. Ela degrada o meio ambiente, ela gera um déficit ambiental, ela gera um déficit humano porque escraviza as pessoas. Essa economia, essa empresa não poderia ser chamada empresa, ou não poderia ser esse agente dessa economia que se deseja humana. Então, Exato. acho que nós temos, nesse momento, assim, para nós deixarmos claro, acho que eu falei sobre a pessoa humana, sobre a economia e sobre essa experiência que talvez nas perguntas, nas respostas, a gente possa deixar mais claro. Sim. Inclusive, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar na interrogação. Vocês conseguem ver a interrogação na tela de vocês? Está aparecendo ou não? Está aparecendo para tu, Carlos, a interrogação aí? A interrogação? Não. É uma interrogação, não? Não. Vocês estão vendo o Igor, Lilian, que está aí? Você pode colocar também sua pergunta aqui, viu? Que fica melhor para eu tentar selecionar aqui, caso vocês queiram fazer pergunta. Certo? E Carlos, você foi falando, não? Sim. Deixa eu tentar ver aqui. Tentar colocar aqui interrogação. Não estou conseguindo colocar. Então, vocês podem colocar as perguntas aqui mesmo. Carlos, você foi falando, eu fui lembrando, e uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, mas a igreja não deve se manifestar acerca da economia, porque a igreja não é um especialista em economia. Eu já ouvi esse tipo de comentário, né? E hoje eu pensando assim, eu estava lendo também sobre isso, a igreja pode não ser um especialista em economia, mas a igreja é um especialista em ser humano, em gente, em pessoas, né? Então, realmente a igreja fala na sua doutrina sobre a economia e gera debates sobre isso, para que a gente pense a economia, como a gente pense as questões sociais, as questões políticas, com a mentalidade cristã, à luz do evangelho, né? Por isso que é tão importante a igreja falar, né? E esse foi o esforço da igreja durante tantos anos, principalmente a partir do século passado, né? Escrevendo tantos documentos, né, que a gente pode ver lá no infográfico que o Instituto Parresia produziu, como estudar a doutrina social. E é por isso que a igreja se interessa pela economia, porque ela se interessa pelas pessoas, né?
E quando você foi falando, você usou o termo economia humana. Você usou esse termo. Você podia explicar melhor o que é esse termo, o que é que ele quer dizer? A economia, ela é movida por pessoas, né? Por estruturas, mas assim, por que humana? Por que economia humana? Pois é, exatamente por isso, porque ela se desviou. A economia tradicional, quando uma pessoa faz esse questionamento que a igreja não deve, a igreja traz a verdade e ilumina. Então, o materialismo, ele não quer que seja iluminado, está sempre a serviço de alguém. E são sempre dos poderosos, são sempre daqueles que estão lucrando muito com a economia, que é concentradora de renda, com a economia que explora, com a economia que pode exatamente desumanizar. E a humanização da economia traz prejuízo para alguns, porque ela deveria navegar em princípios essenciais da pessoa humana. A igreja é perito em humanidade. A igreja conhece o homem, conhece da pessoa humana. E se a economia não está a serviço disso, ela está a serviço de quê? Ela está a serviço do poderoso, dos poderosos, da degradação humana. Então, o Papa, hoje, um dos documentos mais estudados na Europa é a Laudato Si. Porque a Laudato Si, ela propõe um novo estilo de vida, uma nova forma do homem viver. E é tudo que o homem não quer. Na cultura do prazer, na cultura do se dar bem, na cultura do ter, o ser não vale. E a igreja, ela é fiel ao Evangelho, ela é guardiã do Evangelho, onde ser é a grande riqueza. O Papa Bento XVI, ele diz com muita clareza, ele diz: o modelo econômico, o país, a nação, que não tiver na cultura a fraternidade, não haverá ali a felicidade. Não é por acaso que a Suíça tem alto índice de suicídio. Não é por acaso que o Japão tem um alto índice de suicídio. Mas no visão materialista, o crescimento do PIB, a renda per capita, os indicadores chaves são os elementos a serem trabalhados e ditos como vitoriosos. Mas, na verdade, eles são um grande fracasso. Então, esse resgate para a economia ser mais humana é em busca da felicidade, em busca da vocação, do chamado que a pessoa humana tem de ir em direção ao outro. Então, tem uma chave muito importante que é nós entendermos quem é a pessoa humana. Nós somos seres relacionais. Nós não nascemos para buscar o nosso próprio interesse, o nosso próprio projeto fechado em nós mesmos. Porque senão não alcançaremos a felicidade. E experimentaremos o amargo da infelicidade. Então, o que é que cabe ao homem? É ser responsável por si mesmo e corresponsável pela vida do outro. A economia é um grande instrumento a serviço. Porque o assistencialismo, ele não é pela economia que resgata a dignidade. É possível você não ser assistencialista e, pela economia, resgatar muitas vidas, viabilizar a vida de muitas pessoas. Estou me lembrando aqui, para concluir, do Dom Adélio de Quixadá, onde ele disse, uma vez ele disse: o empresário se envergonha de dizer que trabalha para a sua família. Ele não deve ter vergonha disso. Ele é justo, é legítimo que ele possa trabalhar para a sua família. Mas também é uma obrigação sua trabalhar para a família dos seus colaboradores. Mas mais do que isso, é também uma obrigação o empresário estar a serviço da sua cidade, do seu país, da região onde mora, onde os seus negócios são desenvolvidos. Então, esse ser responsável pela própria vida e responsável pela vida do outro ganha essa configuração do bem comum, que a economia humana está a serviço do bem comum. Exato. E, inclusive, assim, o compêndio da doutrina social da igreja vai falando também sobre a questão do trabalho, né? Da dignidade do trabalho. Ele que, por si só, também realiza o ser humano. Hoje em dia, é tão engraçado, eu estava falando com um amigo e ele falou para mim assim: eu vou fazer medicina porque eu quero ser rico. E a riqueza pela riqueza. Eu disse: meu Deus, então você não quer ser médico para ajudar as pessoas, você não quer exercer a medicina para o outro, mas é para si mesmo. Assim, e aí eu fiquei muito triste de escutar isso, porque o homem procura tanto fora de si essa riqueza, e a maior riqueza que ele tem é Deus, e é o que Deus lhe deu, a sua inteligência, a sua criatividade, né, a sua capacidade de produzir para o outro, né, em vista do outro, né, porque
A gente sabe, né, nós ainda mais da comunidade Shalom, que ninguém é feliz vivendo para si mesmo, né? Mas que na medida que a gente sai, a gente encontra essa felicidade. Essa é a maior riqueza do homem, né? Não é possuir, possuir e nunca vai ser suficiente, né? E a igreja, inclusive, não condena, né? Não condena, ele não condena a prosperidade, mas é a ideia do ter e tem uma função social também, de dar ao outro, né? E aí você tocou, Carlos, no ponto do assistencialismo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? O assistencialismo é uma causa ou um efeito da economia moderna? O que você acha, assim? O assistencialismo, na verdade, é uma busca de uma resposta aos efeitos da economia moderna. Porque como a economia moderna não tem gerado oportunidade para as pessoas, ela gera uma exclusão social. Ela gera uma massa de excluídos, que não foram incluídos. E o Estado tenta resgatar essas pessoas pelo assistencialismo. Então, na verdade, é por isso que a economia humana é muito mais inteligente construir uma economia inclusiva. Uma economia que já permita incluir desde o início, para não gerar essa massa de excluídos que seriam depois alvo do Estado para ser resgatados, ainda de uma forma equivocada. Mas é muito interessante essa dimensão humana, porque aconteceram muitos erros teológicos. A visão marxista, a visão calvinista, que considerava de que o homem ele só recebia as bênçãos de Deus, ou ao receber as bênçãos de Deus, é que ele teria a prosperidade, a teologia da prosperidade. Né? Então, isso tudo foi distorcendo um pouco e foi quase que condicionando o homem a acreditar que ele era o que tinha. Isso foi um grande erro. Porque o homem não é o que ele tem, ele é o que ele é. A riqueza de quem ele é como pessoa humana. E aí, a partir disso, ele não tem nenhum preconceito, como você falou, a igreja não é contra a prosperidade. Não é contra que você possa progredir. Muito pelo contrário, é até uma lógica assim, muito interessante, por isso que uma empresa tem que ter o lucro. Porque se uma empresa não gera lucro, ela não pode investir, se ela não pode investir, ela não pode oferecer aquele produto ou aquele serviço a um número maior de pessoas para fazer um bem maior ainda. Exato, Então, o assistencialismo é um ponto interessante, porque todos esses erros antropológicos, o erro é esse, porque não reconhece a pessoa humana. Eles fazem uma conta matemática, estatística. Alguém que está sem renda, se eu der para ele R$ 1.000 de renda, ele então terá resolvido o seu problema. Mas o fundamental da economia é resgatar a dignidade, para que a pessoa possa viver do seu próprio suor, do seu próprio talento, da sua própria capacidade. E muitas vezes ele não está com essa condição. E aí entra a doutrina social da igreja, com políticas subsidiárias. Mas o assistencialismo, ele não permite essa porta de saída. Ele congela a pessoa como impotente para sempre. E acaba confirmando a pessoa naquela incapacidade que ela está de assumir a responsabilidade pela própria vida. Sim, exato. E eu também queria fazer uma pergunta do Jonas Freitas. Jonas Freitas, você está aí? Mas ele fez, quando a gente publicou essa live, ele fez uma pergunta e eu queria honrar essa pergunta dele. Ele perguntou assim, Carlos: sou economista. Como posso conciliar a doutrina social da igreja com a economia de mercado? Se eu defendo o liberalismo com a reflexão moral proposta pela igreja, eu ofendo a Deus? Aí foi essa a pergunta dele. Muito bem, Jonas. A igreja não é contra o mercado. Né? Então, não tem, pelo contrário, assim como a democracia, a igreja reconhece que a democracia e o mercado, mesmo com as suas falhas, são o melhor regime para a economia, para a sociedade. O liberalismo, as ideologias como um todo, elas fecham a porta para a maior preciosidade que um cristão pode ter, que é construir as respostas adequadas a cada realidade. Não é possível você imaginar que o comunismo ou o liberalismo, que congelou no tempo e na história uma solução perfeita, seja a solução para todas as localidades e para todas as regiões. A igreja não tem uma solução técnica pronta, acabada. Ela dá exatamente aos profissionais essa liberdade de construir a solução técnica.
de a cada sociedade. Inclusive porque a economia humana depende de onde as pessoas querem ir. Tem que levar em consideração a vontade delas. Por que as pessoas têm que ter rica? Por que alguém tem que dizer, olha, o meu foco de vida é ser rico? Aí, ao final da vida, se deprime, porque ficou rico, mas não construiu amigo, porque destruiu a família. Ela percebeu que destruiu uma série de riquezas humanas profundas, porque confundiu. Imaginou que a riqueza era a riqueza material, mas não é. Tem até um empresário formando os filhos, disse uma expressão muito interessante. Os filhos começaram a ser muito bem-sucedidos e começaram a deixar de sair do trabalho às 6, depois sair às 7, depois às 8. Aí o empresário foi para a empresa e disse, a partir de hoje, todos os meus filhos sairão às 18 horas. Não quero ninguém trabalhando aqui a partir das 18. Porque na vida, a gente tem que levar o troféu. E o troféu da vida é uma família equilibrada, os filhos tendo o direito de conviver com os pais, o marido e mulher convivendo. O dinheiro é bom se tiver assegurado essas outras riquezas. Então, esse foco demasiado na geração de riqueza material, esse sim, ofende a Deus. Sim, exato. Eu até cito, Carlos, uma frase que eu li aqui hoje, de São João Crisóstomo. Ele falava assim, que as riquezas, quando pertencem a alguns, pertencem para que esses possam adquirir mérito partilhando com os outros. E aí eu achei muito bela essa porque talvez é uma questão que faz a gente refletir muito. Por quê? Porque tem tantas pessoas que têm tanto e alguns têm tão pouco, né? Essa é a questão. É que os que têm muito, eles têm o mérito e a graça de poder partilhar com aqueles que menos têm. Porque mesmo aquilo que é a propriedade privada, ela deve ser também vista do outro, ela tem uma utilidade pública, né? E eu estudei bem isso, porque eu me formei em Direito e na faculdade a gente mergulhou bem sobre a questão da propriedade privada, né? Mas o quanto ela tem uma utilidade pública, tanto é que até o Estado pode desapropriar você, se vê uma necessidade, né? Uma necessidade pública, né? Então é bem bacana essa questão, né? É muito interessante. Há um livro de um francês que escreveu falando sobre o Oceano Azul, porque as empresas, de uma maneira geral, elas surgiram, elas não imaginam a geração de riqueza, porque o mundo, e é isso que o Espírito Santo vai gerando, a sociedade vai crescendo, vão sendo geradas oportunidades novas. E as empresas foram concebidas, e a economia, num ambiente de competição, de supercompetição, com pontos fracos, pontos fortes. Esse livro desse economista francês mostrou que existe um oceano azul, existe um oceano, novos serviços, novas oportunidades para servir a sociedade que não tem tanta competição. Mas mesmo na competição, o competere que vem do latim é para gerar cooperação, gerar uma colaboração. É possível desenvolver amizade entre os agentes econômicos. Não precisa desenvolver inimizades. Esse dom da gratuidade, esse dom da amizade, na economia é muito importante, mas ele hoje deixou de ser valorizado. Porque o que vale é vencer, nem que seja furando os olhos uns dos outros. E essa dimensão humana foi perdendo espaço. E isso não é incompatível, você competir, ter empresas saudáveis, com construir relações de amizade com os clientes, até com os concorrentes, né, para que se possa construir riqueza nova. Há sempre uma possibilidade de construir uma riqueza nova. Não é verdade que você tem que ser desumano e abrir mão dos valores fundamentais para que possa ser um bom empresário, para que possa ser bem, vamos dizer, que possa ter uma resposta no mundo atual, moderno. Isso foi um paradigma que se desenvolveu e que desumanizou a sociedade. E isso agora, eu acho que começa a resgatar. A igreja tem sido clara com relação a isso. Inclusive, está criando um instituto novo para mostrar as desigualdades sociais. Porque o que acontece no mundo hoje? As desigualdades sociais do mundo, a pobreza diminuiu. Mas a desigualdade dentro das nações está crescendo. Os pobres estão crescendo. A nação mais rica do mundo, que é os Estados Unidos, tem 20% de pobres. 20% de pessoas que não têm acesso à saúde, que não têm plano de saúde. Né? Então, é curioso isso. O sucesso não foi o sucesso. O
sucesso só seria sucesso de uma civilização, de um país, se ele contemplasse a todos. Senão, não é sucesso. Sim. É. Às vezes a competitividade que a gente vai tendo na nossa sociedade é como se não houvesse mais critérios. Inclusive tem pessoas que defendem a economia separada da moral, né? Você faz o que você precisa fazer para poder crescer. Parece que existe uma incapacidade de fracassar, de não conseguir, de ver que não deu certo, que o outro foi melhor. Então, para que você não tenha o fracasso, às vezes as pessoas passam por cima uma das outras, né? E não é que a competição que uma economia de mercado vai gerando é ruim em si, mas é porque as pessoas elas se perdem moralmente nessa competição e por isso não tem mais a noção da moral daquilo que elas estão fazendo, né? Até onde eu posso ir? Tem até um lugar que eu posso ir, a partir de então, não mais, né? E aí se perde essa referência. O Papa Bento XVI deixou isso já bem claro. Diz que a ética é intrínseca à economia. Senão, ela não é uma economia autêntica, não é uma economia humana, não é separada. E também, do ponto de vista dos cristãos, eu acho que depois de João Paulo II, a Amy colocou isso com clareza, que ela até fala que é mais claro para nós buscar a santidade, porque a dignidade humana gerou algumas confusões. A partir de João Paulo II, ficou muito claro de que é papel de todos nós buscar a santidade. Então, não dá para você ser cristão à noite na igreja e durante o dia você viver uma vida incoerente com a fé cristã, incoerente com os valores mais fundamentais da pessoa humana. Então, essa coerência de vida, ela vale para todas as áreas em que nós atuamos, inclusive para a economia. Por isso que a economia precisa ser humana. Exato. Você não pode ser cristão da igreja para dentro, né? Se você... isso é legal da doutrina social da igreja, porque ela olha para o ser humano e diz, ele é um ser transcendente. E ele vai lidar com todas as realidades da vida dele, as realidades sociais, políticas, econômicas, como esse ser transcendente que ele é. Então, tudo que ele faz é orientado por isso. É muito belo, assim, a gente aprofundar a doutrina social da igreja e ver que é uma luz, né? É o evangelho que nos ilumina e orienta o caminho mesmo, né, a seguir. Como pensar, às vezes perde essa capacidade crítica diante das coisas, né? E às vezes parece que o cristianismo é um tabu, é uma coisa assim. E o cristianismo ele serve para iluminar. O que Cristo fez por nós é para iluminar, né, a nossa inteligência, né? E aí eu também queria colocar aqui uma pergunta que foi o Eric que colocou. Ele pergunta assim: o que podemos esperar do Encontro Internacional Economia de Francisco? Eu acho que deve se esperar tudo, porque o Papa é um estrategista. Eu acho que nós temos sido muito felizes de ter santos como o Papa. O Papa Francisco é muito prático, é muito objetivo. Então, ele percebeu... Eu estava no Chile e o Papa falava para uma multidão. Eu estava lá e ele disse, olha, eu quero propor uma construção de uma sociedade humana. Não é de estatísticos, não. Esqueçam as estatísticas. Eu queria que todos entrassem no movimento de amor, de amar, de servir. Que aí sim nós vamos ver uma transformação social. Depois eu tive a oportunidade no ano passado de ir ao Vaticano, o Eric estava lá, nós estávamos juntos, o Papa chegou e nos cumprimentou, nós éramos 25 pessoas. E o Papa disse, olha, meus amigos, não os chamo de amigos por uma palavra, um recurso de retórica, mas porque o Evangelho nos convida a chamar uns aos outros de amigos. Se um amigo deseja o mal ao outro, é porque ele não é amigo. Mas aquele que é amigo quer a plenitude do bem para o outro. Eu os convido a construir uma grande amizade social. Eu acho que essa amizade social, ela vale para a economia, ela vale para a política, ela vale para todo o nosso agir humano aqui na Terra. E o Papa, ele está tocando em todas as realidades a seu tempo. Ele fala para os comunicadores, ele fala faz uma crítica dura ao clericalismo, né? À igreja, para ter uma nova postura, para embalar os leigos na economia, na política, nas diversas áreas.
Eu estava vendo, por exemplo, uma carta rara, uma carta dessa do Papa tão direta no dia 1º de 2019, só sobre a política, com muita clareza. E o Papa agora vai dar uma contribuição para a economia como poucos papas deram. Ele já vem fazendo isso. Nós vimos isso no Vaticano, eu e o Eric estivemos lá. E esse grande encontro, eu acho que ele vai tocar exatamente no coração da economia, que é a pessoa humana. Ele vai colocar, buscar esse encontro, esse reencontro da economia com a antropologia e com a teologia. E aí nasce aquilo que não é novo, é profundamente antigo, mas é profundamente novo porque não está sendo vivido. São Francisco já defendia isso. E Francisco faz o resgate de São Francisco, de 1100 lá. Nós estamos trazendo a riqueza que foi perdida. De volta a riqueza que foi perdida. Exato, né? É um processo de recuperar, né? Às vezes, essa questão humana sobretudo essa questão de Deus, como Deus vê a realidade, né? Isso que a doutrina social da igreja tenta trazer, né? E, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram que o Carlos fale mais, aprofunde mais, podem ir colocando aí. Como eu não consegui colocar a interrogação, vocês podem ir colocando aí nos comentários as perguntas que vocês tiverem. Por enquanto, eu vou fazer uma outra pergunta, né? A gente já tocou na questão do bem comum, você já comentou sobre isso quando você foi falando, mas a pergunta que eu queria fazer é: o bem comum, ele pode ser também considerado uma esfera da economia? Porque geralmente as pessoas têm uma ideia muito segmentada, né? Isso aqui, e se perde essa capacidade de interdisciplinariedade, né? Dos conteúdos que se complementam, né? Então, qual é a visão, que é o bem comum? Esclarecer, né? Talvez algumas pessoas não sabem, né? E como ele pode ser considerado uma esfera dentro da economia à luz da doutrina, né? É muito interessante o que você está colocando, porque geralmente se considera que o bem comum é gerado pela filantropia, ou para atividades de promoção humana, ou mesmo pela política, é o papel do Estado buscar o bem comum, mas não seria da economia. A economia é iniciativa privada, cada um busca o seu próprio interesse. Não é incompatível a busca do seu próprio interesse com a busca do bem comum. Não é incompatível. Essa é a primeira grande descoberta. Muito pelo contrário. Hoje criou-se um conceito, no mundo tem agora empresas B. Empresas B são empresas que querem dar uma grande contribuição para a humanidade ao tempo em que ganham dinheiro. O foco não é excessivamente colocado no lucro. Elas querem existir, querem desenvolver lucro, mas não sem antes ter cumprido papéis fundamentais para o bem comum. Nós vimos o Yunus, que foi um economista que desenvolveu na Índia uma série de políticas para os pobres, criou microcrédito no mundo, desenvolvendo o conceito de negócios sociais. São negócios que surgem para o bem comum. Eles surgem só com esse propósito. Ele é proibido de distribuir para os acionistas iniciais. Então, se alguém investir R$1 milhão numa empresa social, de negócio social, ela pode receber aquele R$1 milhão de volta, mas não pode receber R$1,1 milhão. Todo lucro será feito para resolver problemas do bem comum. E criou várias empresas com esse conceito. Nossa, legal. Que associou a Danone para criar um iogurte com ferro, zinco, com uma série de micronutrientes para as crianças pobres na Índia. Desenvolveu telemedicina para ser atendido com celular, com uma empresa de telefonia internacional. Várias empresas foram criadas para promover o bem comum. Então, essa é uma realidade nova hoje. Sempre se imaginou que o bem comum viria do Estado ou das instituições filantrópicas. Mas é possível, há uma nova economia surgindo. Uma nova economia, inclusive, surgida, focada bastante no bem comum. O microcrédito foi criado mais ou menos com isso, é um negócio. O Banco do Nordeste, metade do lucro do Banco do Nordeste veio do microcrédito para atender só pobres. Atende 3,5 milhões de pobres em todo o Nordeste. Então, eu acho que tem mecanismos novos. Agora mesmo, eu faço parte de um Instituto Promover, nós criamos uma estratégia para atender 3 mil pessoas. Isso foi feito assim,
de uma forma que nós, como era na pandemia, não foi exigindo uma contrapartida, mas nós vamos estudar a possibilidade de montar uma empresa para poder dar acesso àqueles que morrem esperando na fila porque não tiveram a condição de ser atendido no tempo certo. Eles estão dispostos a pagar pela própria vida, mas não tem porque você ou é de graça, mas você não tem acesso. Ou então é muito caro. Aí eu fui ver os exames. Uma tomografia. Se você tem um plano de saúde, você não paga nada. Se você vai fazer particular, custa 450. Mas se você negocia em bloco, você pode conseguir a R$ 100 e dar acesso aos pobres. Então, a economia pode ser um grande instrumento de promoção do bem, do comum e da redução da pobreza. Exato. Tem até uma frase do compêndio que ele fala: a busca do lucro se harmoniza com a irrenunciável tutela da dignidade humana. Então, se pode buscar o lucro e se pode também, com isso, conciliar a busca da tutela da dignidade humana, né? Aí eu queria fazer aqui também a pergunta colocada pelo Felipe, e a pergunta dele é: qual a sua perspectiva para o Brasil no âmbito da política nacional em relação a projetos que não atentam contra a nossa fé? Acho que nós precisamos, os projetos, o mundo todo hoje atenta contra a nossa fé. Eu conversei com o cardeal, acho que o Eric estava presente nessa conversa, com o cardeal Parolin. E o cardeal disse: olha, os primeiros cristãos, eles não se preocupavam em ganhar a guerra de fé, em fazer uma apologia da fé cristã, para que nós fôssemos os maiores, para que nós tivéssemos um domínio sobre isso. Já o Papa Bento XVI disse: olha, o pior que há é um pagão que se diz cristão, porque ele não defende a própria fé, ele diz que vive, mas não vive. Então, eu acho que a preocupação nossa não deve ser entrar numa guerra daqueles que querem atentar contra a nossa fé. A nossa maior preocupação deve ser de ser testemunhos. Era a preocupação dos primeiros cristãos. Eles eram testemunhas do Evangelho, eles viviam o Evangelho. Isso irradia para o mundo, isso vale mais do que 1000 metralhadoras, isso vale mais do que tudo. Ninguém é capaz de calar, é por isso que tem tantos mártires. Nós somos chamados a ser os mártires do tempo moderno, simplesmente vivendo o Evangelho, sendo testemunhas. Nós calaremos todos aqueles que querem matar a nossa fé. Exato. Exato. Estar no mundo, ser essa luz do mundo, né? É a nossa missão, né? Como todo cristão mesmo. Exato, exato. E um cristão que vive a sua fé, ele é essa luz, né? Também. E aí também o Gustavo aqui colocou uma pergunta, Gustavo Lima. Como formar estudantes de economia num olhar na economia humana? Que a gente estava falando já sobre a economia humana. Olha, eu Como acho formar... que é exatamente nesse ponto que o Papa Francisco está tocando. Ele está questionando a formação dos economistas. Por isso que ele está chamando os jovens para uma nova visão. Para que os jovens possam ter... É fundamental uma visão de antropologia para que a economia possa ser eficaz. Nós temos que fugir da econometria, né? Da medição para onde a economia cresceu ou para onde ela vai crescer, como se a economia pudesse ser predita. O mundo muda numa velocidade muito grande. Não vai ser mais possível prever o futuro pela economia. Então, é necessário uma formação mais humana. Eu perguntei a um grande estrategista de inovação, eu perguntei a ele o que era essencial para conhecer, para ter conhecimento no mundo hoje. E ele me disse: o mundo vai se dividir em 2 grandes eixos de conhecimento. Um é o mundo da tecnologia. Você tem que conhecer tudo sobre tecnologia. Porque você pode ter algoritmos matemáticos e tal que na economia você possa desenvolver. E você precisa, de outro lado, ter um profundo conhecimento da pessoa humana, da história, filosofia, teologia, antropologia, todas as ciências que estudam a pessoa humana. E os dois vão ter que se conversar. Nenhuma ciência humana vai conseguir avançar no tempo moderno sem conhecer profundamente a pessoa humana e sem conhecer a tecnologia.
As formações nas universidades estão defasadas. Eu lamento dizer para o Jonas que ele pode se formar em economia e se considerar ainda muito inapto para ser um bom economista. As formações clássicas que estão sendo feitas não formam mais profissional para o tempo moderno. É fundamental uma formação complementar. E para nós todos que somos cristãos, temos que estar numa comunidade cristã que possa nos dar uma formação de pessoa humana, uma formação densa. Por isso, parabéns ao Instituto Parresia, parabéns ao Érico, parabéns à comunidade Shalom, que é essa fonte preciosa de verdade, essa fonte preciosa de conhecimento humano, para que nós possamos ser bons economistas, bons empresários, bons médicos, bons profissionais, em qualquer área de atuação que nós possamos atuar, bons políticos. Inclusive, o Instituto Parresia tem uma revista publicada que fala sobre isso, a questão do que é o homem. Às vezes é uma pergunta tão óbvia, né? O que é o homem, mas tão óbvia e tão desconhecida, porque parece óbvia. E aí não se estuda, não se pensa mais, né? Parece que hoje as pessoas elas têm a capacidade de absorver informações, inclusive muitas informações ao mesmo tempo, sendo ela fake news, que a gente chama, mas essa capacidade de pensar e criticar e contestar aquilo que se recebe parece que está muito defasado hoje, né? Em nós, essa capacidade, né? A gente vai deixando as coisas entrarem e não tem filtro, não tem critérios, né? E nós cristãos, nós temos um grande filtro que é o Evangelho, né? Então isso nos norteia, nos dá uma direção, né? Nós não estamos perdidos, graças a Deus. E aí, nós ganhamos 30 anos, porque o Érico tem sabedoria de 70 e só tem 40. Olha aí, Érico, tá escutando? Então eu queria também contemplar mais uma pergunta, a gente já vai chegando aqui ao final, se você está segurando aí a sua pergunta, coloque que a gente já vai caminhando para o final. Queria contemplar também aqui a pergunta do Bruno. Carlos Matos, como podemos promover o equilíbrio? Como podemos promover o equilíbrio entre empresas que legitimamente buscam o lucro sem usurpar do trabalhador o tempo para a família ou interferir na sua dignidade humana? Vou repetir. Como podemos promover o equilíbrio entre empresas que legitimamente buscam o lucro sem usurpar do trabalhador o tempo para a família ou intervir na dignidade humana? Esse é o grande desafio de vida nosso, não só das empresas, né? Nós próprios temos esse desafio de buscar esse equilíbrio e Deus dá esse equilíbrio para nós, mas nós temos que usar a sabedoria humana, né? Então, cada um de nós é sal da terra e luz para o mundo. Há muitos estudos, agora mesmo saiu um livro chamado Essencialismo, e os executivos estão lendo no mundo inteiro, porque o workaholic era valorizado, aquele que não dormia, que trabalhava 24 horas, e depois a máquina começou a pifar, todo mundo começou a se deprimir, e esse desequilíbrio trouxe muitos prejuízos para a humanidade, para os profissionais e para as empresas. Então, as empresas começaram a valorizar, eu visitei agora, fui no Google, fui em Boston, nos Estados Unidos. Então, as empresas têm lá a sala para dormir. Quem quiser dormir, pode dormir. Porque os jovens não sabem muito o tempo, eles vão trabalhar de madrugada, acordam de dia, tem um equilíbrio, um desequilíbrio, mas assim, está quase delegado a governança pessoal. As empresas não têm mais assim tempo. Você pode trabalhar 24 horas por dia, pode também passar 3 dias sem ir na empresa. Home office. Aumentou nossa responsabilidade pessoal. Está mudando, o mundo está mudando e o mundo do trabalho. Antes não era assim, era uma empresa que exigia muito do trabalhador, tem que chegar às 6 horas da manhã e vai sair 9 horas da noite. Agora não, agora é por entrega. E eles estão descobrindo que dormir faz bem, aumenta a produtividade, aumenta a criatividade, o mundo é da criatividade. Design thinking, é outra pegada, como dizem os jovens. Então, esse equilíbrio, eu acho que agora busca a responsabilidade. Nós temos que aprender a dizer sim e dizer não. A empresa que exagera demais de nós temos que dizer não para ela. Não quero trabalhar com você. Vou trabalhar em outra empresa. Hoje em dia, com o WhatsApp, com essas coisas, você está disponível 24 horas por dia, né? E aí, parece que você pode ser acionado a todo momento, né? Então, isso gera
digital faz isso. Parece que é um mundo paralelo. Quando você está lá no mundo digital ou no trabalho, você está lá tão assim focado que você se separa da realidade, né? Eu já vi casos de pessoas que ficavam assim trabalhando, que nem acendia, o dia passava, chegava, a pessoa nem acendia a luz, ficava com a luz do computador. Então essa necessidade de trabalho, de produzir, e vai destruindo assim, a pessoa, né? Tem até uma frase, eu não sei nem de quem é essa frase, que diz que se gasta a saúde para se trabalhar e ganhar dinheiro, e depois se gasta o dinheiro para poder recuperar a saúde. Então, assim, não se pensa nesse trabalho, que pense na sua saúde também, né? Porque você é a prioridade, você é a razão de existir o trabalho, você, pessoa humana, é a razão de se ter um lucro, enfim, né? Então, se perde a questão antropológica que você falou, né? Vai perdendo um pouco, né? Mas é isso, Carlos. Então, queria agradecer mesmo por se disponibilizar aqui para nós, como Instituto Parresia, nos falar um pouquinho, né? Tentamos dar várias respostas a essa pergunta, né? Economia para o homem é para a economia, né? Que é desafiadora, né? Mas, graças a Deus, a Igreja Perita em Humanidade coloca o ser humano acima, né? Sempre acima de todos os mecanismos de produção, de lucro, né? E essa é a grande missão da doutrina social da Igreja, é o desenvolvimento humano integral e solidário da pessoa, né? Então, eu vou deixar esses últimos minutos aí, se você quiser dar alguma palavra para concluir tudo que foi dito, passa aí a palavra para você, para concluir esse momento. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a economia a serviço do homem, ela pode transformar a humanidade, transformar a sociedade, transformar uma cidade. Eu agora, se tiver oportunidade, eu estou como pré-candidato a prefeito de Fortaleza, se eu tiver a oportunidade de ser prefeito, eu vou realmente promover essa mudança de cultura, para que as pessoas possam viver a fraternidade, que possam colocar a economia a serviço da sociedade. Nós temos hoje 40% da cidade de Fortaleza excluída, que ganha R$400. Aí você vai ver, não, o problema é de renda. Se eu distribuir dinheiro pelo poder público, não resolve. É preciso criar uma economia inteligente, permitir que tenham acesso, criar mentores sociais, para que os mentores possam promover uma mudança de atitude, né? Que é esse equilíbrio que eu acho que foi o Jonas que perguntou, né? Nós precisamos de mentores, precisamos de formador pessoal, precisamos de formador comunitário. Uma comunidade precisa ser assistida para que ela venha assumir a sua plena humanidade e possa ser um contributo, uma pedra na construção desse castelo que se quer construir, que é a Cidade da Paz. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigado ao Érico, obrigado a você, Adriana. Obrigado a todos que participaram conosco aqui nesse momento alegre, feliz, de partilhar os conhecimentos. Eu tentei responder, né? Consegui mesmo, só o Érico que consegue responder. Você respondeu, com certeza. Muito obrigada, Carlos, pela sua presença. Deus abençoe. E convidando você que está aqui, né? Não deixe de conferir o nosso infográfico, que está lá no link da bio. Os blocos do Fazendo Barulho está no nosso canal do YouTube. Artigos também. Em breve teremos podcasts, né? De vários temas. E mini cursos também. Introdução à doutrina social da Igreja. E essa semana, a doutrina social da Igreja em tempos de calamidade. Está convidado aí a todos vocês todo o conteúdo que o Instituto Parresia está produzindo. Tá bom? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos vocês. Deus abençoe.